Olá pessoal, eu sou o professor Israel Moreira, professor de Biologia do Peso 3, tá? Hoje a gente vai ter uma aula bem rapidinho aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre os grupos vegetais, características básicas de cada grupo, tá? Lembrando que esse é um assunto super importante para qualquer prova que vocês forem fazer, vai cair alguma coisa de reino vegetal, tá? Olha só, trouxe aqui um esqueminha para nós, para a gente poder analisar, e aí vamos dar uma olhadinha aqui então, pessoal. Olha só. Trouxe aqui para vocês, basicamente, um gráfico de filogenia, tá? Esse gráfico ele mostra para nós todas as relações evolutivas do reino vegetal. Então ele está mostrando para nós quais os grupos que vivem atualmente, né? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E ele está mostrando para nós que bem aqui na base eu tive um ancestral comum, que deu origem a todos esses grupos que vivem atualmente, tá? Lembrando também lá um pouquinho da evolução, né? Quando eu estou analisando esse gráfico de filogenia, os grupos que estão mais para esse lado do gráfico, eles estão representando os grupos mais basais. Eles são aqueles grupos que têm mais características do ancestral comum, tá? Os grupos que estão mais para lá do gráfico, por exemplo, angiospermas aqui no meu, esses grupos são aqueles que são mais modificados, eles sofreram mais modificações evolutivas ao longo do tempo, tá? Então, quando a gente analisa o grupo do reino vegetal atualmente, a gente pode dizer que briófitas, ele é o grupo mais basal porque ele é o grupo mais parecido com o ancestral comum, tá? Enquanto que angiospermas, o grupo mais derivado, porque ele sofreu mais modificações, ele é o grupo mais diferente desse ancestral comum, certo? Como já mencionei para vocês aqui, a gente tem então os 4 grupos viventes atualmente do reino vegetal: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Percebam que nesse meu gráfico eu não subdividi, né? Eu poderia, por exemplo, ter dividido os grupos de pteridófitas, os grupos de briófitas, assim, mas para nós aqui não importa. O que eu quero que a gente entenda agora são as características gerais de cada grupo, tá? Então, olha só, pessoal, quando a gente está analisando esse gráfico, percebam que eu coloquei algumas informações ao longo dessa linha aqui, tá? Então, por exemplo, vasos condutores, esporófito dominante, pólen, semente, flor, fruto, enfim, tá? Cada característica dessas que eu botei para vocês é uma novidade evolutiva que surgiu ao longo do tempo, tá? Então isso quer dizer o seguinte: se essa característica ela está presente aqui, quer dizer que aqueles grupos que se ramificaram antes não têm essa característica. Então, por exemplo, vasos condutores. Bom, se os vasos condutores surgiram aqui, então briófitas é um grupo que ainda não apresenta essa característica, tá? Bom, todos esses outros grupos que vêm depois, bom, então eles já têm. Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas já vão apresentar tal característica, certo? Olha só então, pessoal, o que é importante a gente lembrar aqui do grupo do reino vegetal, tá? Primeiro, como falei para vocês, briófitas não apresenta a tal característica vasos condutores de seiva, tá? Lembre que a seiva é o xilema, floema, tá? Basicamente, essa característica aqui, pessoal, ela vai ser super importante para a gente poder determinar o aumento do tamanho dos vegetais, tá? Então, se vocês olharem, qualquer briófita que vocês encontrarem, musgo, enfim, sempre vão ser plantas pequenas, tá? Por que plantas pequenas? Porque elas ainda não têm os vasos condutores. Na realidade, elas ainda não têm tecidos verdadeiros. E aí, por isso, elas não têm uma estrutura para poder aumentar de tamanho, tá? Quando a gente começa a perceber aqui o grupo das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a gente consegue perceber que esse grupo ele começa a aumentar de tamanho, tá? Por quê? Porque agora eu já tenho os meus tecidos, inclusive os vasos condutores, que vão permitir que eu consiga transportar essa seiva com mais eficiência. Por exemplo, hoje em dia não existe pteridófitas tão grandes, mas no passado existiu pteridófitas de 80 metros de altura, tá? Gimnospermas hoje ainda existe, as sequoias, né, 80 metros de altura. Hoje em dia ainda existe angiospermas de 80 a 100 metros de altura. Então percebam que vasos condutores de seiva foi super importante para determinar o aumento do tamanho desses vegetais, que eles possam crescer e ficarem cada vez maiores, tá? Outra característica importante no nosso gráfico aqui, a presença do tal esporófito dominante, tá? Lembre que os vegetais, pessoal, eles se reproduzem de uma tal forma que nós chamamos de metagênese
ou alternância de gerações, tá? O que quer dizer essa metagênese ou alternância de gerações? Basicamente, no ciclo de vida dos vegetais, eu vou ter o esporófito, que é aquele cara que vai produzir o esporo, e a gente vai ter o gametófito, que é o cara que vai produzir o gameta. E eles vão alternando no ciclo de vida, né? Então, basicamente, o esporófito vai originar gametófito, o gametófito vai originar esporófito e assim por diante, tá? Então, olha só o que eu estou dizendo para vocês. Nesse momento da evolução, eu começo a ter o esporófito dominante, tá? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu estou analisando o ciclo de vida dos vegetais, esse esporófito aqui, ele é o que sempre vai estar vivo, tá? O gametófito, ele vai surgir, vai fazer o que tem que fazer, no caso, produzir gametas, e depois vai morrer. Enquanto que o esporófito sempre vai estar vivo, né? Produzindo novos gametófitos. Percebam que essa característica ela surgiu aqui, tá? Então quer dizer que briófitas também não tem esse tal esporófito dominante, tá? Quando eu estou analisando o grupo das briófitas possuem um gametófito dominante, tá? Isso é uma característica importante. Percebam que várias características começam a surgir aqui quando tem, né, pteridófitas, quando surgem o grupo das pteridófitas, tá? Isso é uma coisa importante, porque a maioria das provas, eles gostam de fazer comparações, tá? Então eles vão comparar o grupo das briófitas com o das pteridófitas, por exemplo. Por quê? Porque pteridófitas tem um monte de novidades evolutivas que o grupo das briófitas não tem, tá? Então é importante dar uma lembradinha disso para qualquer prova que vocês fizerem, tá? Bom, quando a gente começa a analisar agora o grupo das gimnospermas, tá? Primeiro, começa a surgir uma coisa importante aqui, tá? Olha só esse nome, esperma quer dizer semente, tá? E gímeno quer dizer nua, tá? Então, gimnospermas é o grupo da semente nua, né? Bom, o que eu estou dizendo para vocês? Agora, no processo evolutivo, vai surgir uma estrutura conhecida como semente, tá? Essa semente ela vai ser super importante para que esses vegetais eles consigam ter uma chance maior de sobrevivência. Percebam que pteridófitas ainda não tem essa característica. Mesma coisa acontece com briófitas, tá? Quando surge a semente, então os vegetais eles vão ter uma capacidade maior de dominar o ambiente terrestre. Com isso eles vão conseguir se espalhar com mais eficiência. Percebam que, por exemplo, briófitas e pteridófitas são dois grupos que eles têm que viver obrigatoriamente perto da água, porque eles ainda não têm uma capacidade tão boa de conseguir viver num ambiente sem a presença de água. Já o grupo das gimnospermas, com o surgimento da semente e o surgimento do pólen, tá? Vai determinar que esse grupo consiga dominar o ambiente terrestre, tá? Então, quando a gente começa a analisar, hoje em dia a gente tem poucas gimnospermas vivas, mas se a gente fosse fazer uma viagem no passado, a gente ia perceber que em algumas épocas do nosso planeta, tu tinha apenas florestas de gimnospermas. Aqui no Brasil, onde a gente vivia, enfim, tu tinha florestas gigantescas de gimnospermas, tá? O que vai começar a acontecer com as gimnospermas? Vão começar a desaparecer do planeta, tá? Por que elas vão começar a desaparecer? Porque agora começa a surgir um grupo um pouco mais especializado, tá? E quando eu digo agora, eu estou dizendo mais ou menos há 150 milhões de anos atrás, tá, pessoal? Que é quando começa a surgir as angiospermas, tá? Essas angiospermas, poderia fazer uma tradução, esperma, semente, e anjo poderia traduzir como órgão, tá? Então, angiospermas é o grupo que tem um órgão para a semente, coisa que gimnospermas não tem, tá? Que órgão seria esse? O fruto, tá? A presença do fruto vai ser super importante para que, de novo, eu aumente mais a minha eficiência de dispersão. Agora eu tenho a minha semente, em volta dessa semente eu tenho um fruto, e isso vai possibilitar que essa semente vá para para mais lugares, cada vez mais distantes da minha planta mãe ali que originou aquele fruto e aquela semente, tá? Claro, o fruto ele só existe porque tem a flor, tá? Lembrem que a flor é uma característica exclusiva das angiospermas, né? Essa flor vai ser a estrutura reprodutiva da minha angiosperma e graças a essa flor eu vou otimizar a reprodução desse grupo, tá?
Bom, com a presença do fruto, da flor, angiospermas começam a se tornar cada vez mais eficientes e aí começam a ganhar na competição das gimnospermas. E hoje em dia, se vocês olharem pela janela, vocês vão ver que 99,9% das plantas que a gente olha são o grupo das angiospermas, certo? Certo, pessoal? Olha só na outra câmera aqui, então. Então era isso, pessoal. Basicamente, essa nossa aulinha foi mais para falar um pouquinho em geral sobre o grupo do reino vegetal. Lembrem de curtir aí o nosso vídeo, compartilhar, isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo, certo? Grande abraço e até a próxima aula.